Olá, amigos da comunidade WinDev, sejam bem-vindos à aula número 42 do Guia WinDev 2024. Nosso trabalho nesta sequência de vídeo é apresentar as principais novidades e técnicas disponíveis a partir da última versão do WinDev 2024. Vamos aprender, a partir de um controle tabela, como manipular um combo box usando uma janela interna, sempre com o apoio da Pedroso Automação e WX Soluções. Você que está assistindo esse vídeo, se quiser colaborar com o nosso trabalho, fazendo uma doação, entre em contato conosco pelo e-mail pedroso@pedrosoinformatica.com.br e receba no retorno os fontes do Guia WinDev 2024. Na nossa aula número 41, nós aprendemos como criar uma coluna do tipo container e dentro dessa coluna do tipo container nós criamos um combo box via programação. Aqui no combo box, se nós acessarmos a descrição das colunas, temos então as colunas que foram preenchidas via programação. Agora, nós vamos trabalhar com uma janela interna dentro do nosso controle tabela. Logicamente, nós vamos estar trabalhando também com o controle combo box. Antes de mais nada, gostaríamos de dizer que uma internal window nada mais é que uma janela declarada separadamente de uma determinada janela chamada janela pai, e que depois é transformada em controle dentro dessa janela pai. Por exemplo, nós vamos criar aqui na nossa aplicação, no menu JSON, uma nova opção de menu. Vamos chamar de combo box em tabela. Por enquanto só isso. Agora na janela do Project Explorer nós vamos criar uma outra janela. Aqui no dashboard vamos criar uma nova janela em branco e vamos chamar de WinCombo. Clicamos aqui. Vamos mudar o título aqui para janela de exemplo combo. Vamos confirmar aqui. Janela foi criada. E agora nós vamos criar nessa janela um controle tabela. A partir do menu Creation, vamos criar uma table vertical. Essa table será populada via programação. Então vamos dar um Next. Vamos dizer que é uma tabela editável. E vamos criar 3 colunas. Então tem no name 1, no name 2 e no name 3. Vamos dar um Next. Vamos chamar de tabela teste. Finalizamos. O controle tabela colocado na tela. Agora vamos formatar essa tabela. E definir alguns detalhes da mesma. Então aqui eu vou
fazer um ajuste aqui. E vou, primeira coisa, definir os nomes e os tipos de cada coluna. Vamos selecionar o controle tabela. E na primeira tabela, nós vamos mudar para nome. E aqui na Caption, vamos escrever nome. A segunda vai se chamar contato. E será do tipo container. E a terceira vai se chamar com descrição. Vai ser do tipo texto, descrição. Criada a tabela, aplicamos. Então aqui eu tenho as 3 colunas e eu ainda não tenho o controle principal da coluna container. Isto porque o conteúdo deste container vai vir de uma janela interna. E para criar uma janela interna, eu preciso, no painel de controle do Windev, criar essa janela. A partir do painel de controle, vamos criar uma nova window. E aqui vamos trocar para internal window em branco. E vamos chamar de IV Combo. Então, IW Combo e eu vou dar um OK aqui. Observe que a janela interna não tem barra de títulos, não tem barra de status, nada, é apenas esse quadro da janela. Dentro dessa janela, eu vou criar um combo box. Aqui. Via programação, dar um next. Não vou ligar ele em nenhum controle. Vai ser um combo box com origem em uma table e vai ter 4 colunas. Tá? Vou agora já em cada coluna vou colocar o nome. Então aqui vai ser ID. Na segunda coluna vai ser nome. Na terceira coluna vai ser sobrenome. E na quarta coluna vai ser empresa. Vamos dar um next. Vamos chamar de combo seleciona. Vamos retirar aqui a caption e vamos finalizar. Foi criado aqui um combo. Agora eu vou redimensionar a janela interna. Aqui também. Pronto, vou salvar. Então eu tenho uma janela IW Combo, que é uma janela interna. A característica da janela interna é que quando ela é associada para outra janela, ela se torna um controle. E é tratada, então, como qualquer controle da linguagem W.
Agora, na árvore do meu Project Explorer, eu tenho uma janela IWCOM que contém apenas esse controle, nada mais. Vou acessar a minha janela que eu criei anteriormente, que é o WinCom. E nessa janela eu vou acessar o meu Projeto Explorer e vou procurar agora a minha janela IWCOM e vou arrastar ela para essa coluna da minha tabela. Veja que essa janela agora tem o controle IWCOM. Eu vou acessar agora a coluna com contato, que é um container, e aqui o main control. Eu vou colocar IWC no name 1, que eu vou alterar daqui a pouquinho para um nome mais amigável. Então aqui está a minha janela interna. Vamos posicionar aqui. Agora, vou ter description aqui. Vou trocar para IWC combo, em maiúsculo, para ficar diferente do outro. Ok. Em seguida, eu vou preencher o meu controle tabela via programação também. Como já dissemos, a janela interna passa a funcionar como se fosse um controle. Por isso, eu renomeei ele aqui. Em vez de IWCOM, mudei para CFICOM, para que lá no código eu possa saber que estou me referindo ao controle. Então, aqui tenho a janela interna dentro do container. Primeiramente, vamos adicionar algum código na janela IWCombo, que é a nossa janela interna. Então, aqui declaramos uma variável privada, underline conteúdo isString. Agora, a nossa janela, nós vamos até o Project Explorer e declaramos uma propriedade chamada conteúdo. Então, uma propriedade sempre tem o get e o set. Então, aqui eu vou trocar aqui para o código em inglês para facilitar. Retorne conteúdo e aqui adiciona no set, né? Adiciona conteúdo pelo valor recebido como parâmetro. Então, como selecione ponto deleteAll, list_add, como seleciono value, que é o parâmetro, e a conteúdo recebe o parâmetro value. Definidos os parâmetros e propriedades, vamos preencher o nosso controle tabela usando programação. Então, primeiro apagamos o conteúdo existente. Então, myself.deleteAll, ou seja, qualquer valor que esteja na tabela é apagado. Em seguida, eu preencho o controle tabela com condicionais. Ao criar as linhas da tabela, você pode especificar conteúdos diferentes por linha usando a
opção desmarcada, identificar o contente for all the rows da aba UI da janela. Onde é que é feito isso? Clicamos aqui no controle da janela interna e vamos até Description. Agora, se eu quiser que todas as linhas da tabela ou do looper tenham o mesmo conteúdo, eu marco aqui. Então, vai ser, se for um combo box, vai ser sempre a mesma coisa. Mas se eu quiser valores diferentes por linha, eu desmarco essa opção. De volta à codificação da nossa tabela. Declaramos uma variável sConteúdo do tipo string, onde passamos os valores que serão preenchidos na tabela. Então aqui, até vou diminuir um pouco aqui o zoom para que vocês possam observar essa codificação. Passar ele aqui para 150, vamos ver se fica melhor assim, ó. Certo? Daí, declarei uma outra variável, então preenchi os valores que eu quero que apareçam lá, tá? Tudo separado por tab e CR. Depois declaro uma outra variável, sConteúdo spec1 é string igual a 5 mais os valores que eu quero que apareçam. E sConteúdo spec2 igual a 11, que é o valor que eu quero que apareça lá. Então aqui eu vou ter valores diferentes por linha, né, na janela interna. Depois declaro uma variável n, é igual a myself, line, e aqui eu preencho com cada um dos valores que eu quero que apareça lá. Ó. E assim até o final do meu código. Agora é só compilar e ver como que isto funciona, como que nós vamos fazer com que no mesmo controle de tabela eu tenha valores de combo box da janela interna apresentados de forma diferente. Compilando a nossa aplicação, abrindo nosso exemplo, combo box sem tabela. Observem que aqui a tabela foi preenchida, agora eu vou pegar e vou escolher o contato aqui. Então eu vou escolher aqui esse coffee, certo? Aqui ele vai me apresentar outros valores, ó. Então é a mesma coisa, só que com outra condição. E assim, para cada linha que eu quero apresentar o combo box, eu seto aqui e conforme a configuração que eu fiz, ele vai retornar a quantidade de linhas que eu posso selecionar aqui, ó. E assim, criamos uma tabela onde o combo box vem de uma janela interna e essa janela interna pode ter opções diferentes para cada linha. Aprendemos nesta aula como criar um controle combo box inserido numa janela interna, permitindo o uso de opções diferentes por linha do controle tabela. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.